O desejo é a capacidade à procura de expressão e ação à procura de desempenho. Uma pessoa não pode viver plenamente no corpo sem um bom alimento, roupa confortável e abrigo aconchegante, e sem a liberdade consequente da labuta excessiva. O descanso e o lazer são também necessários à sua vida física. Ninguém pode viver a plenitude mental sem os livros e a hora de estudá-los, sem a oportunidade para as viagens e as observações, ou sem o companheirismo intelectual. Às vezes, eu falo isso muito para quem eu mentoro. Há um consenso, vamos colocar assim dessa forma, de que a gente tem que se matar de trabalhar. Todo mundo tem que fazer hora extra, todo mundo tem que ficar depois do horário. E isso acaba passando uma impressão de que o trabalho é o quê? É uma coisa pesarosa. Eu brinco, eu falo muito que eu não trabalho. Os meus mentorados, eles ficam comigo. A minha carga horária ela é razoavelmente extensa. E eu brinco muito, eu falo, não estou trabalhando aqui. Eu entrego muito, fico bastante tempo com todos eles. E para mim é a entrega do meu propósito. Eu estou 100% alinhada com o que eu vim fazer aqui. Por isso que isso é prazeroso. Eu falo muito que no começo, se você está querendo empreender, virar o seu próprio chefe, porque você acha que você vai acordar tarde todo dia e sair mais cedo todo dia do trabalho, em especial para quem faz home office, a brincadeira ela não é assim, não. No início, para quem está fazendo transição de carreira, para quem está começando um novo negócio, para quem descobriu o seu propósito e agora vai empreender direto naquilo que a sua alma está chamando, no início, a carga horária, ela sim, ela vai ser um pouco mais extensa. Não, você não vai ficar na cama até mais tarde. Não, você não vai sair mais cedo do trabalho, porque a entrega, a semeadura, ela é tão grande, mas ao mesmo tempo tão gostosa e tão prazerosa, que você vai acabar não vendo o tempo passar. E aqui, nesse pedacinho em que o autor fala, o descanso e o lazer são também necessários à sua vida física. Porque, às vezes, a gente tem a falsa ilusão que para a gente ter dinheiro, a gente tem que trabalhar duro, a gente tem que trabalhar em algo que a gente não gosta, a gente tem que trabalhar em algo que não nos dá prazer, mas por quê? Porque a gente está colocando o dinheiro como a finalidade, como o propósito, sendo que, na verdade, o dinheiro, por fim, infelizmente, às vezes a gente precisa passar anos e anos e anos batendo a cabeça até que caia a ficha que o dinheiro, ele é a consequência da caminhada e não o motivo da caminhada. Então, quando o autor fala aqui que o descanso e o lazer são também necessários à sua vida física e ninguém pode viver a plenitude mental sem os livros e a hora de estudá-los, sem a oportunidade para as viagens e as observações, ou sem companheirismo intelectual, o que ele está privando? A sua parte de lazer. Porque, gente, ninguém veio aqui para ter uma experiência terrena única e exclusivamente para trabalhar de segunda a sexta-feira, chegar sábado e domingo, ter poucos momentos de lazer com a família, poucos momentos de lazer, de alimentação da sua alma, com viagens, com família, com amigos, com festas, sim, porque a vida é uma festa. E no final do mês paga a conta. A vida ela é completamente o oposto disso. Então, sim, é extremamente importante que a gente preze os nossos momentos de lazer. É infinitamente importante que a gente preze os nossos momentos conosco. E eu atendo muita gente, pegando esse finzinho aqui, que o autor fala assim, ou sem companheirismo intelectual. Eu não vou nem falar do companheirismo intelectual, mas do companheirismo pessoal. Quantos de vocês, e até vocês mesmos, quantos conseguiriam se responder que entraram numa jornada de espiritualidade, de estudos, de autoconhecimento e
ficaram dentro de uma concha. Eu ouço muito isso. Amanda, não consigo mais conviver, família tá difícil, os amigos se afastaram, as conversas, os vídeos, o que eu vejo no YouTube, o que passa na televisão. E aí eu dou risada, porque eu sempre falo assim, a vida, ela se faz vivendo. Se fosse para a gente estar aqui na Terra para viver isolado, por que que o todo teria feito 8 bilhões de pessoas para estarem na face da Terra? Será que não é para conviver? E eu troco esta palavra, este verbo para, será que não é para trocar? Nesse exato instante aqui, tem gente que pode falar, Amanda está trabalhando, Amanda está fazendo live. Não, eu estou trocando com vocês. Eu estou trocando um pedaço do meu tempo, aliado a um pedaço do meu conhecimento, com o tempo e a atenção de vocês. Vocês estão me dando em troca um pedaço do tempo de vocês, vocês estão trocando comigo um pedaço da vida de vocês. Percebe? Porque se a vida ela é um dar e receber, e para a gente estar nesse fluxo é necessário essa dança, dou, recebo, sendo que o primeiro movimento sempre é o dar. Como que é possível que o universo troque conosco se a gente mesmo não está afim de trocar? Porque o dinheiro nada mais é do que uma energia de troca. Eu troco coisas que tenho e eu recebo, dentre tantas possibilidades, dinheiro. Se eu não estou afim de trocar, o dinheiro ele olha para mim e ele fala, tá, mas você não me deu nada, por que eu vou para você? Não funciona. Sempre vai ser um dar e receber. A vida, ela é uma troca. E quando eu falo que a vida ela é uma troca, eu estou falando que a vida é um relacionar-se. E aí eu deixo a pergunta, porque vocês já perceberam que todo dia, sempre que eu aparecer para fazer uma live, eu vou deixar uma lição de casa. Aliás, eu estou quase trocando essa expressão para prazer de casa, porque quando a gente fala fazer uma lição, às vezes remete àquela nossa infância que a gente tinha aqui para casa e a gente chegava e queria brincar com os coleguinhas e tal, e não, a mãe colocava a gente para fazer lição. Então percebe de onde vem às vezes o peso que a gente coloca, carga energética negativa que a gente coloca em algumas situações? Então aqui já fica a minha pergunta, o quanto vocês estão trocando nas relações de vocês? Porque o dinheiro é uma troca. Você está trocando, você está se colocando aberto em favor do mundo, para o mundo, o dinheiro conseguir te olhar e falar, opa, bora lá e vir neste movimento? Percebem? Para viver a plenitude mental, uma pessoa deve ter lazer intelectual e deve cercar-se com todos os objetos da arte e da beleza que é capaz de usar e de apreciar. Para viver plenamente na alma, uma pessoa deve ter o amor, e a expressão plena do amor é negada pela pobreza. A maior felicidade de uma pessoa é encontrada na concessão de benefícios àqueles que ama. O amor encontra sua expressão mais natural e mais espontânea no gesto da doação. O indivíduo que não tem nada para doar não pode assumir o seu lugar como um esposo, um pai, um cidadão ou como um ser humano. Só nesse último parágrafozinho eu já poderia ficar 1 hora discorrendo em cima, com base nas constelações familiares, mas não farei isso. Mas olha que incrível, quando o autor ele coloca aqui que para viver a plenitude mental, uma pessoa ela deve ter lazer intelectual, o que ele está falando? Intelecto, estudos. Tem uma frase, muitos de vocês vão se identificar. Trabalhar, estudar, ajudar. Mas, Amanda, eu estou desempregada, não estou trabalhando. Mas e quem disse que é esse o trabalho? Quando eu ouço essa expressão, é automático. Trabalhar em quê? Em quem? Em mim. Trabalho sobre mim.
meu desenvolvimento interno, autolapidação. O quanto eu, Amanda, estou trabalhando em mim, nas minhas sombras, nos meus hábitos ruins, nos meus vícios, o quanto eu estou me engrandecendo como ser humano, trabalhando em mim para me tornar uma pessoa melhor. Trabalhar, estudar. Mas eu não estou fazendo faculdade, eu não tenho dinheiro para comprar livro, eu não vou para a escola. E quem disse que estamos falando deste estudar? Porque percebe? No primeiro exemplo eu falei do estar fora, trabalhar, mas eu não falei do trabalhar fora. E agora, nesse estudar, eu não estou falando de estudar fora, de fazer uma faculdade, de ir para a escola. Eu estou falando de estudar a mim. Estudar a mim como ser humano. O quanto eu tenho de autoconhecimento de mim, do que eu sou, do que eu quero, do que eu faço, como verdadeiramente algo que eu quero, ou como algo que eu faço porque as pessoas esperam que eu faça. Percebem? Autoconhecimento, uma autopercepção de si, um trabalho interno e um estudo interno de você como ser humano. E aí a gente cai no famoso ajudar. Ajudar a quem? Ajudar como? E eu sempre falo, não compartilhe a sua miséria. Cada um dá o que tem. E eu atendo muita gente que chega com muita culpa, com uma consciência muito pesada, porque mal tem para si e entra numa autopunição e numa autocobrança de que tem que dar para o outro, de que tem que fazer para o outro. E aí eu sempre pergunto, mas você está dando para si? Você está fazendo para si? Porque só a partir do momento que você tem para você e você está pleno e abastecido de si, é que você pode transbordar e você pode dar para o outro. Se você não tem para si, você está em miséria pessoal. E aí você vai querer dividir o que com o outro? A sua miséria, não o seu transbordo, não a sua riqueza. E aí, no fim das contas, nós temos duas pessoas escassas, seja de dinheiro, de questões materiais, ou escassas de emoções, que é o que eu mais vejo. Quantos de vocês e vocês mesmos não estão eventualmente no movimento de dar, 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 fazer, fazer, fazer para o outro e você? Porque aí percebe, você se coloca em falta para dar para o outro algo que você já não tem, e por fim ficam os dois em falta. E ao invés de genuinamente você estar conseguindo ajudar, você está prejudicando o outro e a si. Percebem? Por isso que aqui o autor ele coloca nesse trechinho: o indivíduo que não tem nada para doar não pode assumir o seu lugar como um esposo, um pai, um cidadão ou como um ser humano. Profundo isso. Esse livro ele é bem profundo. E é engraçado porque eu estou lendo aqui, e conforme eu tinha falado na semana passada, quando a gente começou, que eu tinha me comprometido a não ler esse livro para não dar spoiler, para não ter nada de, já sei o que eu vou falar. Eu estou aqui na cara e na coragem junto com vocês. E olha como é incrível, porque qual que é o tema do livro? A ciência de ficar rico. Vamos colocar dinheiro como a riqueza como dinheiro. E eu aqui acabei de falar com vocês sobre amor. E o que tem a ver o amor com o dinheiro? Tudo. Se o todo é amor e alegria em onda, e o todo também é partícula, o dinheiro enquanto partícula é uma expressão do amor em onda. Percebem? Eu bato bastante nessa tecla. Semana passada eu bati de novo nisso.